não convive ou já conviveu com pessoas arrogantes, que têm mania de controlar, pessoas gananciosas ou fofoqueiras. Às vezes é possível evitá-las, mas em outras circunstâncias, como no trabalho, por exemplo, é importante ter uma boa convivência com pessoas que muitas vezes vão no sentido contrário daquilo que a gente acredita, né? Como é que se faz tudo isso, então? Quem começa o dia com a gente aqui é a Lígia Guerra, que está já no estúdio do Bom Dia Paraná. Bom dia, Lígia. Bom dia, Karine. Bom dia para quem está em casa. Tarefa difícil essa, né? Difícil, e é uma empresária de 39 anos, super bem sucedida, segundo ela para você ter ideia, ela dirige em torno de 500 funcionários diretos e indiretos com comércio exterior. Ela diz que enfrenta todo tipo de problema e conflito no trabalho e vai bem. O problema dela é na vida pessoal. Então, aí ela coloca que as pessoas me irritam, sempre que percebo que me imitam, querem ter minha vida, são maledicentes, entronas e ficam querendo competir comigo, mas têm vidas completamente diferentes. Eu fico passada, ela escreveu, e sinto que engrosso e viro onça. Por que as pessoas não vão ter seus próprios sonhos e como agir nesses casos, que daí entra muito de encontro com o que você falou? O trabalho e também a vida pessoal. Mas como explicar isso, né? Essa diferença tão grande de comportamento, de absorver essas informações e reagir a essas informações, né? No trabalho parece que ela é uma pessoa e na vida pessoal é outra. E é justamente isso que me chamou a atenção, e ela até coloca que ela tem essa dificuldade, ela diz assim, desde a minha adolescência tenho dificuldade para administrar esse tipo de pessoas. Então, eu diria assim que nós temos duas situações aqui. A pessoa que é tóxica, que é aquela que realmente você colocou, que ela entra na vida do outro, que ela procura prejudicar, e a pessoa que se permite intoxicar. Então, no trabalho, você tem um distanciamento. Por mais complexa que seja a situação, você consegue entender que aquilo é um trabalho, é um momento que você vai ter que administrar pessoas difíceis, que vêm de outras origens. Na vida pessoal, muitas vezes é complicado, porque o teu envolvimento emocional é infinitamente maior. E as expectativas que, infelizmente, nós depositamos sobre as pessoas do nosso convívio, do nosso ciclo íntimo, acabam sendo bem maiores. A emoção se sobrepõe à razão. Muitas vezes. Então, eu diria para ela assim que ela vai ter que desmistificar isso. Que pessoas são pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja no ciclo de amigos. E você tem que entender, né, que a dificuldade é para todos. Qual de nós nunca sofreu bullying, dificuldades na adolescência? O adolescente costuma ser muito cruel um com o outro. Muito. Mas você tem que amadurecer, você tem que fazer essa transição para a vida adulta. Me parece que ela está com uma dificuldadezinha, ela ainda está com um pedacinho daquela adolescência mal resolvida, porque ela fala nisso aqui. Então, tem que entender essa vitimização, né? As pessoas me perseguem. Para que perder energia com isso? Isso não faz sentido até uma certa idade. Depois você tem que focar na sua vida, né? Tem até uma historinha que é muito interessante de uma serpente que ela vai atrás de um vagalume. Um dia, 2 dias, 3 dias, até que um dia o vagalume vira para ela: por que você está me perseguindo? Ela pergunta para ela: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente diz que não. Te fiz alguma coisa? Não. Então por que você me persegue? Porque você brilha. Então, é isso que você tem que entender, que essas coisas não têm sentido. As pessoas simplesmente, por vezes, não estão bem com as suas vidas e vão projetar em você as suas dificuldades. Lígia, a gente já volta a conversar. A gente estava comentando sobre essa questão no trabalho, né? Como é que funciona, esse tipo de comportamento pode, muitas vezes, prejudicar os colegas. A gente vai ver o que dizem nossos entrevistados. Na verdade, a gente tenta não se prejudicar, né? Não ligar muito pela outra pessoa, porque a gente também precisa trabalhar, né? Então, pensa mais na gente mesmo e foca no trabalho. Se você tiver como eles falam, um emocional mais baixo, elas meio que afetam o seu trabalho, mas se você lidar com disposição, assim, às vezes elas até respondem você de maneira positiva também. Eu procuro não ligar muito, assim, entendeu? De repente, alguma pessoa que foi arrogante comigo, eu procuro deixar pra lá e tal, e continuar a seguir a vida, né? Foi horrível, uma experiência que eu não quero que ninguém passe, gente. E como é que você fez pra poder trabalhar tranquilamente, tentar fazer o teu trabalho se livrando desse tipo de pessoa? Pedir as contas. Não dá ouvidos ao que a pessoa fala, porque o ambiente de trabalho sabe como é que é, né? Sempre tem um disque daqui, disque dali, e assim que vai, né? E prejudica teu trabalho? Você acha que... Bastante. Eu já fui tirada de posto por causa disso aí, né? Procuro ponderar, nunca entrar no mesmo nível, e sempre quando eu percebo que existe uma alteração maior do outro lado, eu procuro fazer o contrapeso para não aflorar um pouco mais. Como fazer então, Lígia, para que essas picuinhas não comprometam de repente ali o trabalho? Observando ali as entrevistas, você vê, teve uma menina que chegou a se demitir. Pedir demissão. Você veja como se torna insuportável. E realmente, talvez ela tenha feito a melhor escolha para ela. Mas eu diria que são questões muito pontuais. Você não reproduzir fofoca, chegou em você, parou.
escutou, filtra, vê o que é importante daquilo que a pessoa está trazendo, porque o fofoqueiro ele sempre amplia a informação, vê aquilo que é necessário para o seu trabalho. Um segundo ponto assim que eu percebi ali, eles falam que começa a prejudicar também o foco do trabalho. Então é importante talvez você conversar ou com um chefe direto, abrir o seu coração, falar, pedir para que ele te oriente, porque às vezes você realmente desfoca por um período porque você se fragiliza. Porque o problema, Karine, de quem faz a fofoca é que às vezes a pessoa pega um ponto vulnerável da sua vida. Às vezes você está num momento difícil, às vezes se abre com a pessoa errada e ela usa aquela informação de uma forma distorcida depois. Então, cuidar muito também para quem você abre a sua vida pessoal. Esse é um ponto muito importante, porque por vezes você confunde trabalho com vida íntima e você acaba realmente, né, ficando na mão do outro no momento que às vezes você já está vulnerável. Tem que se preservar. Se preservar. E o problema do maledicente, que às vezes ele também usa o tempo, né, que ele deveria estar produzindo para fazer todas as estruturas ruírem à sua volta. E você às vezes fica sobrecarregado também de trabalho. Uma última pergunta rapidinho, Lígia. Tem a questão, você estava falando da vitimização, né? Muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão para saber se de repente aquela pessoa tem esse tipo de comportamento ou sou eu que interpreto isso, né? De repente tem muitas vezes esse problema. Por isso, né, que eu falei no começo da nossa conversa, né? Que tem a pessoa tóxica, mas tem a pessoa que se permite intoxicar. E o que é pior, tem gente que se sente muito valorizado sendo invejado. É como se ela tivesse um atestado, ai, todos me invejam. E daí, na verdade, isso também entra nisso que você falou. Será que o problema são as pessoas, é a vitimização? Então, nesse caso, se você perceber que está com muita dificuldade, também procurar uma ajuda psicológica e um apoio de um orientador para a carreira, né? Ótimo, obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Paraná, para você também.